Oi, pessoal, vamos começar a aula de hoje falando sobre raiz quadrada exata de um número racional. Para início, nós vamos considerar a seguinte situação. Um terreno quadrado tem 1024 metros quadrados de área. Quanto mede cada lado do terreno? Então, digamos que esse terreno é quadrado, como está aqui na figura, e os lados a gente não sabe quanto é que mede. O que seria possível fazer, né? Nós vamos multiplicar um lado pelo outro, x vezes x, que eu acho a área. Quanto é a área? 1024. Mais x vezes x dá quanto? Dá x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual à área, que é 1024. Esse expoentezinho 2, que é o quadrado, ele não pode ficar no primeiro termo. Vocês viram isso ano passado. Que número não fica no primeiro termo? Ele fica no segundo termo. Então, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Se ele é potenciação, ele vai passar para o outro lado como radiciação. Logo, você vai extrair a raiz quadrada de 1024. Que aí você vai encontrar o resultado de x. Números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos podem ser escritos na forma de potência de base natural e expoente 2. São, pois, da forma x ao quadrado, em que x pertence ao n números naturais. Sendo assim, raiz quadrada do quadrado perfeito é x ao quadrado é igual a x. Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, eu vou ter como resposta x, porque x pertence a n. Então, se 36 é um número quadrado perfeito, como é que eu posso saber isso? Elevando um número ao quadrado para obter 36. E que número é esse? O próprio 6. 6 ao quadrado, 36. A mesma coisa com 100. 100 é o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Então, eu sei que 36 e 100 é quadrados perfeitos. E se eu extrair a raiz de 6 elevado ao quadrado, vai ficar 6 como resposta. 10 elevado ao quadrado, se eu tirar a raiz, vai ficar 10. Então, 6 e 10, respectivamente, são a raiz quadrada do 36 e do 100. A seguir, vamos mostrar a tabela de quadrados perfeitos, que serão muito importantes no cálculo da raiz quadrada. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu elevar 1 ao quadrado, o número 1 ao quadrado, deixa eu aproximar que fica mais fácil. Se eu elevar o 1 ao quadrado, nós vamos ter como resposta 1. Se eu elevar o 2 ao quadrado, nós vamos ter como resposta 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado vai dar 25. 6 ao quadrado, 36. 7, 49. 8, 64. E assim segue, né? 9, 81. Até o 60, que dá 3.600. Até o 100, que vai dar 10.000. Continuando, nós temos, porque nós não estamos na escola, mas se nós estivéssemos, eu ia pegar esse material para vocês manusear. Questão do como é que chama esse material? O material chama-se material dourado. São quadradinhos cúbicos, que vocês utilizam para entender essa temática. Na letra A está falando. Para verificar se um número é quadrado perfeito, vamos usar as figuras geométricas. 1 quadrado é uma unidade, 10 quadrados, 10 unidades, e 10 vezes de 10 dá 100, centena. Então, vejamos. Geometricamente, se o número 144 é um quadrado perfeito, vamos desenvolver o seguinte pensamento. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, se eu tenho 10, 10, 10 e 10 juntas, essas figuras vão formar um outro quadrado, ou seja, 144. 100 desse primeiro e mais 40 desses aqui,
alaranjados. Tá vendo que eu coloquei 2 de um lado, 2 do outro. E peguei esses uns e juntei, que formou 4. Formou um quadrado perfeito, 12 de cada lado. Então, 12 vezes de 12 dá 144. Quadrado perfeito. Então, um número é dito quadrado perfeito quando ele possui raiz exata. Se ele tiver raiz exata, ele é quadrado perfeito. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Aí, para saber, eu tenho que decompor esse número. Para verificar se o número é quadrado perfeito, vamos usar fatoração completa do número, que é decompor. Vocês estudaram isso muito ano passado também, e no sexto ano, que foi a decomposição. Então, vamos decompor, fatorar, no caso, 144. Pronto, se o número é par, eu vou fatorar pelos fatores primos. Quem são os números primos? Começa pelo 2, 3, 5, 7, aí 11. São números que dividem por ele mesmo e por 1. Então, se o número é par, ele vai dividir só pelo número primo 2, porque só tem um número primo par, que é o 2. Então, 144 dividido para 2 vai dar 72. Tá aí. 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Aí pronto, 9 já não divide por 2, porque 9 é ímpar. Eu vou para o próximo número primo. Então, 9 dividido por 3, que é o próximo número primo, dá para dividir? Dá. Se não desse, professor, faria o quê? Ia para o próximo, que é o 5. Se não desse, ia para o próximo, que é o 7, e assim sucessivamente. Mas no 3 dá. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou em 1, pronto, parou. Aí eu vou contar quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Então, vou botar 2 elevado à quarta e multiplico o 3 elevado a quantas vezes ele apareceu. Apareceu quantas vezes? 2. Então, 3 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, vamos nesse quadradinho laranja, os expoentes de todos os números, de todos os fatores, são pares. Então, o número 144 é um quadrado perfeito. Então, observe aí, ó. Quando vocês fazerem a decomposição, se os expoentes todos foram pares, ele será um quadrado perfeito. E como é que encontra a raiz de um quadrado, de uma raiz exata de um quadrado, de um número quadrado perfeito, né? De número racional. Multiplicando, por exemplo, 8 vezes 8, eu tenho 64. Então, já sei que a raiz quadrada de 64 é 8. A mesma coisa, 12 vezes 12 dá 144. Então, já sei que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, para fazer isso aí, para achar a raiz de um número que eu não sei qual é, eu vou decompor ele. Eu decomponho, depois extraio a raiz. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse número 144 e vou explicar para vocês como é que faz a decomposição. Digamos aqui, deixa eu ver se eu consigo botar um lápis aqui, para facilitar. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, o 2 apareceu 4 vezes. Então, vou botar 2 ao quadrado de 2 em 2. Vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tá vendo? Então, agora eu vou extrair a raiz desses números. Aqui não é raiz quadrada, apesar de não aparecer, eu vou cortar, 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 cortar. Sobrou quanto? 2 vezes de 2 vezes de 3. Então, 2 vezes de 2 dá 4. E 4 vezes de 3 dá 12. Então, a raiz quadrada aqui será 12. É assim que acha, decompondo. Tranquilo, gente? Na página abaixo tem uma aplicação aí para vocês fazerem. Vocês fazem essa página, que é a página 34. Na sequente aqui, continua, mas não precisa fazer não, gente. Façam a 44. A 44 não, perdão, a 34. Página 34, apenas. Então é isso, um abraço, um cheiro no coração e até a próxima aula.